Olá, eu me chamo Iana Castro e vim apresentar para os senhores e senhoras meu trabalho de conclusão de curso denominado Imunoexpressão de CD90 em Siso Odontogênico de Desenvolvimento, orientado pela professora doutora Águida Henriques Leitão. Os sisos odontogênicos são lesões comuns na prática odontológica e são caracterizados pela presença de uma cápsula conjuntiva e um epitélio de revestimento, podendo ter material líquido, semilíquido ou gasoso no seu interior, como ilustra essa imagem. Os sisos odontogênicos podem ser divididos em sisos odontogênicos inflamatórios e sisos odontogênicos do desenvolvimento, sendo esse último o foco do nosso trabalho. Eles têm origem em restos epiteliais da odontogênese, como restos epiteliais de matracês, do órgão do esmalte e restos da lâmina dentária. Os remanescentes da odontogênese são ricos em células-tronco multipotentes, as quais, de acordo com sua localização, podem ser divididas em células-tronco epiteliais, quando presentes em tecido epitelial, e células-tronco mesenquimais, quando presentes em tecido conjuntivo. Essas células têm a capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares, dando origem a diferentes tipos de tecido, como essa imagem mostra. Estudos prévios comprovam a relação entre as células-tronco e a odontologia, pois já foi relatado na literatura a sua presença em tecidos odontogênicos normais, bem como em tecidos odontogênicos patológicos, como a presença de células-tronco epiteliais em tumores odontogênicos, a exemplo do ameloblastoma, e a presença de células-tronco mesenquimais em lesões odontogênicas inflamatórias, como o cisto periapical. Porém, ainda existem poucos estudos que abordem a presença e contribuição dessas células nos sisos odontogênicos do desenvolvimento. A caracterização das células-tronco pode ser feita por meio da imunoexpressão de marcadores proteicos, como o CD90, que é uma proteína de superfície celular relacionada ao estado indiferenciado das células-tronco multipotentes, que já foi reconhecida em alguns tecidos como medula óssea, ligamento periodontal e tecido adiposo, e está relacionada com os processos de proliferação, migração e sobrevivência celular. Os componentes odontogênicos podem atuar na histogênese e na patogênese de desenvolvimento. Então, é provável que as células-tronco multipotentes presentes nos componentes odontogênicos possam contribuir no comportamento biológico dos cistos odontogênicos. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo determinar a imunoexpressão de um marcador de células-tronco multipotentes, CD90, em uma série de cistos odontogênicos de desenvolvimento. Ademais, foi descrito o perfil clínico-patológico dessas lesões na população brasileira. Materiais e métodos. O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAUFBA. A população desse estudo foram casos registrados, diagnosticados e armazenados no Laboratório de Patologia Cirúrgica da FAUFBA entre os anos de 2002 a 2019. A amostra conteve 150 casos de sisos odontogênicos de desenvolvimento. Como critério de inclusão, utilizou-se quantidade suficiente de tecido no bloco de parafina e condições adequadas de armazenamento. Excluiu-se todos os casos de querato odontogênico associado à síndrome do carcinoma nevoide de base celular, e incluiu-se apenas os casos de cisto dentígero que tinham nenhum ou pouco infiltrado inflamatório. Dessa forma, ficou-se com 43 casos para imunohistoquímica. Para análise clínica, obteve-se dados de idade e sexo dos pacientes, tamanho, localização e tipo de biópsia das lesões. Para imunohistoquímica, utilizou-se a técnica da imunoperoxidase com anticorpo anti-CD90, e essa tabela demonstra as especificações desse anticorpo que foram seguidas para a realização de sua padronização. Utilizamos como controle positivo a placenta, e essa fotomicrografia exibe a imunoexpressão positiva para o anticorpo anti-CD90. Para análise imunohistoquímica, avaliou-se a presença de imunorreatividade, o tipo de célula mesenquimal positiva, e a presença de imunomarcação foi avaliada e categorizada de acordo com esses scores pré-estabelecidos pelos estudos de Silva e de Monroy. Para análise estatística, o programa SPSS foi utilizado para o processamento dos dados. As medidas de tendência central e dispersão dos dados foi utilizada para a caracterização da amostra e o teste quadrado para análise imunohistoquímica. Nosso estudo teve
um nível de significância de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Resultados discutidos. Após o levantamento dos casos e aplicação dos critérios de inclusão, foi obtida uma amostra com 150 casos, distribuídos entre 74 casos de queratossistol odontogênico, 59 casos de cisto dentígero, 7 casos de cisto odontogênico calcificante, 4 casos de cisto gengival do adulto, 3 casos de cisto odontogênico glandular, 1 caso de cisto periodontal lateral e 1 caso de cisto odontogênico botrioide e 1 caso de cisto odontogênico ortoqueratinizado. A diferença entre as frequências dos cistos odontogênicos foi estatisticamente considerável, pois percebeu-se que nessa amostra tivemos uma maior quantidade de casos concentrados entre o queratossistol odontogênico e o cisto dentígero. Outros estudos prévios também encontraram em suas amostras uma maior quantidade de queratossistol odontogênico e de cisto dentígero em relação às outras lesões estudadas, como o estudo de Silva em 2018, de Kramer em 2020 e de Loureiro em 2017. No presente estudo, a média de idade foi de 32 anos, com amplo intervalo de 6 a 87 anos. O cisto odontogênico glandular foi encontrado principalmente em pacientes mais velhos, concordando com o estudo de 2011, enquanto o cisto dentígero foi encontrado principalmente em pacientes mais novos, corroborando com o estudo de Vila Sarmento e colaboradores de 2017. O fato de dentígero ser encontrado em pacientes mais novos pode ser justificado, pois a sua origem está relacionado com o processo de interrupção na erupção dos terceiros molares. Em relação ao gênero, a amostra não expressou diferença estatística considerável, pois 44% dos casos foram encontrados em mulheres, enquanto 54% dos casos foi encontrado em homens. No entanto, podemos afirmar que há uma maior tendência ao acometimento do sexo masculino em concordância com o estudo de Kramer em 2020. O tipo de biópsia mais comum nesse estudo foi a biópsia excisional, com 49,3% dos casos. E o tamanho médio das lesões estudadas foi de 2,5 centímetros. A escolha pela biópsia excisional, ou seja, por apenas um tempo de abordagem cirúrgica, pode ser justificada, porque a maioria das lesões estudadas são consideradas indolentes e de pequeno tamanho. O cisto odontogênico calcificante foi a lesão com maior frequência de biópsias incisionais. Isso pode ser justificado, pois o cisto odontogênico calcificante, por algum tempo, foi considerado pela OMS como uma neoplasia cística benigna. Há um consenso na literatura quando se refere à localização dos cistos odontogênicos do desenvolvimento, pois a grande maioria dos estudos afirmam que o sítio anatômico mais comum para o cisto odontogênico do desenvolvimento é a mandíbula posterior, sendo esse dado concordante com o encontrado no nosso estudo, pois 58,7% dos casos estavam localizados na mandíbula posterior. Essas fotomicrografias mostram que o CD90 apresentou-se positivo tanto no componente epitelial como na cápsula conjuntiva de todas as lesões estudadas. O padrão de imunomarcação deu-se de forma granular, com coloração acastanhada na membrana dos queratinócitos presentes no epitélio, bem como nos fibroblastos presentes no tecido conjuntivo, bem como nas células endoteliais. O que podemos analisar nessas imagens é que o queratossistol odontogênico, representado pela imagem A, e o cisto odontogênico calcificante, representado pela imagem D, tiveram uma alta expressão do CD90 no componente mesenquimal em comparação às demais lesões estudadas. A expressão do CD90 no componente epitelial foi semelhante dentre os scores estabelecidos. Na cápsula conjuntiva, a expressão do CD90 se distribuiu de forma diferente dentre os scores estabelecidos. Em todas as lesões estudadas, a expressão do CD90 foi menor no componente epitelial em comparação com a marcação encontrada no mesênquima. Um estudo de 2015 afirmou que a expressão positiva do CD90 está relacionado às células que possuem fenótipo tronco. Dessa forma, é provável que a maior afinidade que o CD90 apresenta pelas células de origem mesenquimal tenha influenciado a sua imunomarcação, já que sabemos que a imunopositividade encontrada no componente epitelial foi menor quando comparamos com a imunoexpressão encontrada no mesênquima.
A alta expressão do CD90 foi observada na cápsula do queratociontogênico, seguida pelo cisantogênico calcificante, pois no queratociontogênico encontramos que 75% das lesões estavam no score 4, enquanto no cisantogênico calcificante tivemos 100% das lesões no score 3. Assim, pode sugerir a presença de uma maior população de células-tronco mesenquimais nessas duas lesões. Apenas um estudo recente avalia a positividade do CD90 em um tipo de cisantogênico de desenvolvimento, que foi um estudo feito com cistos dentígeros, onde na cápsula desses cistos havia uma riqueza de células-tronco mesenquimais e essas células eram ricas para o CD90, eram positivas para o CD90. No presente estudo, o queratocisto odontogênico teve uma maior imunoexpressão da proteína CD90 comparado ao cisto dentígero, refletindo a possibilidade das células-tronco multipotentes influenciarem no comportamento biológico distinto desses cistos. Nesse estudo, dividiu-se as patologias em lesões císticas de perfil agressivo e não agressivo, também chamados indolentes, com o objetivo de comparar a expressão do CD90 entre esses grupos. Quando comparada a imunoexpressão do CD90 na cápsula conjuntiva entre os cistos agressivos e os indolentes, houve uma diferença estatística significativa, pois as lesões consideradas agressivas, que são o queratociantogênico e o cisantogênico glandular, se concentraram no score 4, enquanto as demais lesões consideradas indolentes se concentraram no score 2. No entanto, quando fomos fazer essa mesma análise no epitélio cístico, não houve diferença estatística significativa, pois comparando na comparação entre esses dois grupos. Um estudo feito em 2019 demonstrou a presença de células-tronco mesenquimais no microambiente tumoral, onde essas células estavam relacionadas com a proliferação tecidual e a iniciação tumoral, refletindo em maiores tamanhos de lesões e também maiores taxas de recidiva. Apesar da nossa amostra não conter lesões tumorais, esses eventos biológicos influenciados pelas células-tronco nos faz refletir sobre a possibilidade dessas células também influenciarem no comportamento biológico dos cistos odontogênicos do desenvolvimento, bem como ser um dos fatores que podem justificar a razão do queratocisto odontogênico e do cisto odontogênico glandular serem clinicamente mais agressivos, possuírem maior potencial de crescimento e maiores taxas de recidiva. No entanto, ainda são escassos estudos sobre os marcadores células-tronco multipotentes em outros microambientes, especialmente a relação com eventos biológicos que influenciam na agressividade dessas lesões. Conclusão: os resultados do presente trabalho revelaram a positividade do CD90 em todas as lesões avaliadas, indicando que podem ser novas e importantes fontes de células-troncos para a medicina regenerativa. Ademais, pode sugerir que as células-tronco multipotentes participam da patogênese e desenvolvimento desses cistos e, possivelmente, possam influenciar no comportamento biológico dessas lesões. Mais estudos são necessários nesse campo, com amostras mais representativas, incluindo mais marcadores que, em associação, sejam capazes de confirmar a influência dessas células no comportamento diversificado dessas patologias. Os dados clínico-patológicos da amostra estudada estão de acordo com a maioria dos estudos publicados previamente e com a literatura clássica. Algumas divergências encontradas são esperadas devido às características específicas da população e variações regionais. Essas são as minhas referências. E deixo aqui meu muito obrigada à UFBA e à FAUFBA por serem instituições de excelência, ao Grupo de Estudo em Histopatologia por todo o conhecimento compartilhado ao longo desses anos, ao CNPq, ao PIBIC e UFBA pelo incentivo à pesquisa, bem como toda a minha gratidão à minha querida orientadora Agda Henriques, à minha companheira de iniciação científica Lorena Vieira e a todos os colegas, amigos e professores que compartilharam comigo essa jornada acadêmica.